Olá pessoal, você que está aqui com a gente no nosso Ideia Map, seja muito bem-vindo, que prazer receber você aqui novamente. E olha, eu já quero adiantar para você que nós estamos aqui com um convidado super mega especial. Mas antes de falar do convidado, vou apresentar as minhas companheiras aqui de mesa. Monique. Olá, gente, que bom estar aqui com vocês novamente. Hoje o podcast promete, viu? Vem aí perguntas incríveis e uma pessoa sensacional para responder pra gente. Meu Deus, Carol. Gente, tudo bom? Sempre uma honra compor essa mesa aí hoje. Se prepara, viu? Não sai daí não, porque você vai aprender demais. Meu Deus do céu, agora eu vou revelar quem é o nosso convidado para você. Veio lá do Rio de Janeiro, pastor presidente da ICMPA. É dele que eu estou falando, pastor Eduardo. Boa tarde a todos, a paz do Senhor. É um privilégio poder participar dessa mesa. Eu vou aprender também junto com eles, tá? Oh, gente, ele é humilde ainda, né? Vamos lá então? Isso aí, gente, bora. Bom, gente, para você que está aí acompanhando a gente, na realidade, nós estamos aqui e hoje nós vamos fazer uma rodada de perguntas agora para o Pergunte ao Pastor 3 agora dessa vez. Deus. E agora não sou eu que vou responder a pergunta, hoje eu vou fazer perguntas aqui. O sonho dele se realizando. Meu Deus do céu, agora estou feliz. Agora nós vamos fazer perguntas ao pastor Eduardo e vai ser perguntas de tudo quanto é tipo de coisa que você imaginar. Vai ser, aí. E ó, pastor, e são perguntas diferentes da que fizeram para mim. É mesmo? Tá assim, ó. Tá um pouco mais apertado? Tá, mas com certeza. Oh, a gente tem que fazer perguntas de acordo com o nível, né, do convidado. Então, para ele, eu falei, posso subir o sarrafo Pode lá em subir? cima. Demorou Pode. agora. Não faz isso não, gente. Vamos lá, pastor. Primeira pergunta. Coisa simples. Simples. Fácil. Tranquilo. Tranquilo. Então, beleza. A gente não Todo mundo começa sabe com essa resposta. Pode ficar Isso. tranquilo quanto a isso. Pastor, Adão e Eva, eles tinham uma estrutura de corpo diferente da nossa. Por que a pergunta? Lembra quando Moisés falou assim, Deus, quero ver tua face. Deus falou o que para ele? Você não pode, porque se você me ver, certamente você morrerá. Mas é engraçado, Deus descia para ver Adão e Eva. Todos Os dias, na virada do dia, eu estava com eles no jardim. Pois é, eles tinham uma estrutura diferente do nosso corpo, eles eram espírito. Como é que era esse negócio? A chave aí é a questão do pecado. Enquanto eles não pecavam, eles tinham essa condição de se relacionar com Deus. Condição essa que foi perdida após o pecado. Você vê que o relacionamento... Deus, ele vai no jardim, depois que Adão e Eva pecam, ele não deixa de ir no jardim, e isso é bom para nós hoje, independente dos nossos pecados, o Senhor continua nos dando a oportunidade de mudança, nos visitando, mas o relacionamento, ele perde a essência por causa do pecado. Então, a diferença não era o corpo em si, mas o fato deles não terem pecado permitia com que eles tivessem esse relacionamento com Deus. Então, o que impede o nosso relacionamento, o que impedia Moisés de ver Deus, de se relacionar mais com Deus, é o pecado original, que é o pecado que foi herdado lá no Éden, depois que Adão e Eva pecam. Mas eu posso... À Eu também vontade. tô com vontade de fazer Então uma tá. pergunta Eu já nessa pensei pergunta aí, pra ó. vocês. Mas então, se é essa questão, o senhor não acha que necessariamente porque a Bíblia ainda vai trazer relatos de que após eles pecarem, houve a visitação de Deus lá. Então, se fosse uma lógica parecida assim, não teria... eles teriam já... Não teria a última visita, digamos assim. Porque a questão é acrescente. Um exemplo, o pecado entra, eles pecam e eles perdem um pouco. Ao longo do tempo isso vai se perdendo, tanto que você vai ver até pela questão do tempo de vida das pessoas. Você está falando do corpo, da diferença do corpo, você vê que eles viviam muito. A partir de um momento esse tempo de vida diminui. Se você vê em Gênesis capítulo 6, o próprio Deus... ele vai falar que o espírito dele não contenderia mais que o homem só viveria agora 120 anos. Aí você vai para o Salmo 90, que é o salmo escrito pelo próprio Moisés, ele vai dizer que agora 70 anos é o máximo, e 80 para alguns é enfado e cansaço. Então vai se perdendo. E hoje, quem vive 120 anos hoje? Dificilmente. Você vai encontrar uma pessoa que viveu... ou que vive, está viva, viveu 120 anos. Então o pecado ele vai destruindo, é aquilo que a Bíblia fala, destruindo a humanidade, quebrando esse relacionamento com Deus.
Então é mais relacionado a isso. Então, com o passar do tempo, você vê que o relacionamento de Deus, né, com Adão e Eva era um, com Caim e Abel já foi outro. Sim. Aí vem Sete, vem Enos. Chegando em Noé, o negócio tá ruim Já demais. tava desandado. Entendi. Muito bom. Monique. Eu? Claro, vou fazer uma pergunta agora, sai um pouquinho desse assunto, mas é um assunto muito polêmico, assim, O Richard está aqui, fica à vontade. Meu pastor polêmico, também. assim, é que é um assunto difícil, porque a gente sabe que existem alguns membros mais rebeldes, vamos dizer assim, pode ser essa palavra? Os que não é ovelha, Os bode. que não é ovelha. E aí, alguns desses estão na liderança. Como que a gente trata, né, ali uma liderança rebelde? Bom, gente, acho que o nosso maior modelo é Jesus, né? Jesus tinha lá no grupo alguém que não acreditava, alguém que questionava e alguém que estava pronto para trair. E ele tratou todos da mesma forma. Eu acho que você não mudar a forma de tratamento vai ajudar no tratamento dessa pessoa. Porque é muito bom, muito simples, né, pastor Richard? Eu lidar com pastor, com pessoas que eu amo, com pessoas que eu conheço, com pessoas que seguem a minha orientação, que não questionam, mas eu preciso aprender a lidar com aqueles que são contrários ao meu ponto de vista. Isso vai aumentar a minha liderança e vai motivar pessoas, inclusive, a saber lidar com essas pessoas. Porque, a princípio, são esse tipo de pessoas que nós vamos receber nas igrejas. A pessoa chegou na liderança, mesmo sendo rebelde, é porque ela tem qualidades. Sim. Então, a rebeldia é um ponto negativo, o questionamento é um ponto negativo. Mas cabe a nós que também somos líderes tratar igual Jesus fez. Jesus não tratava João de um jeito, Pedro de outro, Tomé de outro, Judas de outro. Então isso vai ajudar no tratamento. Porque ainda que a pessoa continue sendo rebelde, o próprio Deus, né, e as pessoas vão mostrar para ela que elas estão erradas em agir com rebeldia, porque todos são tratados da mesma forma. Mas e quando o pastor, vamos supor assim, esse rebelde, ele começa a tentar ali, que a maioria das vezes é assim, né, a contaminar ali os outros, ou fazer alguma... O que a gente, como líder, pode fazer para não deixar isso acontecer, tratando o outro ok, mas... O que a gente pode melhorar, assim, para que isso não aconteça? Vamos de novo para a Bíblia. O que Jesus orienta? Jesus está conversando com Pedro sobre essa questão e Jesus vai falar assim, ó, chama a pessoa e conversa. Aí pastor Richardson vai chamar o líder, vai sentar com o líder, vai conversar. Não resolveu. Aí pastor Richardson vai chamar de novo, agora com testemunhas. Sim. Entendeu? Um exemplo, foi eu. Ele vai me chamar, eu e minha esposa, e vai conversar conosco. Não resolveu. O pastor Richardson vai me chamar minha esposa e chamar também testemunhas. Pelo menos 2 testemunhas. E não resolvendo, o pastor Richardson ele vai disciplinar e vai trazer isso para a igreja. Por que o pastor Eduardo e a pastora Silene foram disciplinados? Porque foram rebeldes, passaram por cima da minha liderança. Eu conversei a primeira, conversei a segunda com testemunhas e agora eu estou trazendo para a igreja e aí ele vai afastar, vai disciplinar. Enfim, eu e minha esposa vamos servir de exemplo para a igreja. E Jesus ele orientou isso a Pedro. Chama sozinho, chama com testemunha, se não dá, leva para a igreja e apresenta a questão. Legal. Vai mostrar que é rebeldia e sabemos quem foi o primeiro rebelde. Sim. Né? Agora, só um último ponto dentro dessa pergunta. A pergunta ela foi como tratar uma liderança rebelde. Mas no caso, eu não estou falando da pessoa que se tornou rebelde. Se existe uma liderança rebelde, não seria uma displicência do pastor em colocar um líder rebelde? Eu ia falar sobre isso. E, infelizmente, às vezes nós, pastores, nós erramos, porque às vezes nós levamos muito em consideração as qualidades que a pessoa tem, às vezes o vínculo de amizade, até para querer ajudar a pessoa. Isso. Porque o nosso ponto de vista é esse, é ajudar, principalmente se for alguém que nós temos uma preocupação grande, a gente procura trazer para perto, porque aprendemos assim, né? Que perto é mais fácil de tratar. E às vezes a gente traz para perto o rebelde e temos um monte de problemas. Exatamente. Às vezes a culpa, infelizmente, é nossa, né? A culpa é dos pastores, a culpa é minha, é sua e dos demais pastores. Mas
erramos querendo ajudar. Sim, sim. Carol, Eu. agora... Que Vai olha assim, até devagar, vai acham, né? devagar. Vou até beber água aqui. Pode beber, pastor. Então, a gente sabe que quando a gente aceita Jesus, começa um processo muito legal na nossa vida. A pergunta que eu tenho aqui é: aceitei Jesus, mas ainda me sinto culpado. O que fazer? A pessoa aceitou Jesus, mas ela ainda carrega o peso da culpa, mesmo sabendo que Jesus levou sobre eles pecados e tudo mais. O que você pode dar de conselho para essa pessoa? Acho que é mais um aconselhamento Tipo, nesse a momento. pessoa se sente culpada pelo Da pecado. forma como Pelo vivia, da pecado. forma como- Tipo, ainda não Ela não se sente conseguiu livre. isso. Entendi. Mesmo sabendo que Jesus traz Entendi. essa liberdade. O que o senhor pode dizer para essa pessoa? Aí é simples, só no encontro com Deus, no Aleluia! Vem reencontro ser aí. ministrado, entendeu? Tem uma Você acha que é um ministração processo específica isso? para isso. É um processo. É um processo. Às vezes a pessoa ela não entendeu ainda a dimensão do sacrifício da cruz. Por isso ela ainda se sente culpada. Entendi. Ela traz aquele preso Sim. e depois... Por isso que eu estou citando esses trabalhos, que são trabalhos específicos, onde essas áreas serão tratadas em profundidade. Tratamento intensivo, né? Entendi. É diferente, às vezes, de um aconselhamento. É legal, surte efeito também, mas aí é mais a longo prazo. O encontro, o plenitude é algo Sim, pancada. intensivo, é pancada. Você vai... E aí, na hora, tá aquele despertamento, aquele choque. Tá, Senhor, me perdoei. O Senhor já me perdoou, me perdoei. Mas Entendi. agora deixa eu te fazer uma pergunta. Dentro disso, Você então... falou que ia facilitar, hein? Não, tá fácil, pastor, tá fácil. Eles pegaram pesado comigo, sim. Eu acho que essa nem vou foi. descontar tudo e fizeram ó pesado. Mas agora, na realidade, vamos imaginar o seguinte. Então, pelo que o senhor falou, a pessoa ela ainda não compreendeu o poder da cruz, Sim, o poder sim. do sacrifício de Cristo. Que o poder de sacrifício da cruz, ele tem tanto poder de perdão quanto de possibilidade de salvação para todos nós. Sim, sim. Então, se a pessoa não entendeu aquilo, se caso ela vier a falecer não acreditando naquilo, sabemos que nós não podemos a julgar. questão não é a de salvação. A questão, vamos voltar para a pergunta. Repete aí, Carol. A pessoa em si, ela não se perdoa. Porque o que garante O a nossa problema é ela. salvação? É sermos perdoados por Cristo. A graça, o sangue, o sacrifício nos alcançou. Então não é mérito nosso. Sim. Não é o que nós fazemos, é o que ele fez. Mesmo se a pessoa não reconhecer? Não, mas aí o problema é mais emocional, é mais interior. Entendi. Entendeu? A pessoa está salva, mas ela mesma ela não consegue ver a graça da salvação. É mais ou menos por aí a pergunta. Mas ela não Entendi. precisaria crer na graça da salvação Não, para ser porque salva? você crê para a salvação. É isso que a Bíblia diz. Sim. Agora, você precisa entender que você está perdoado. Romanos capítulo 8, versículo 1. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus e não andam mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. O que Entendi. foi, Monique? Eu entendi. Então tá bom. Vamos para a próxima. Pastor, Vamos lá. essa aqui é Fácil, né? Fácil. Tá tudo Todas fácil. que ele fala são Essa fáceis. tá fácil, É, mesmo. isso é Essa fácil. tá Tá fácil. Essa fácil, tá tá fácil. fácil. Benção fácil. demais Ó. na minha vida. Tudo fácil. Dízimo e oferta. Logo isso. É Ah, obrigação, obrigação e gratidão, ou obrigação ou gratidão, ou nem obrigação e nem gratidão. Eu creio que é os dois. É obrigação Tanto e gratidão. obrigação quanto gratidão. Qual obrigação e qual no gratidão? sentido de que eu congrego na IPEC e eu entendo que hoje, festividade, eu entendo que hoje tem que botar um microfone na bateria e isso tem um custo. As luzes, ventilador, ar-condicionado, Amém. tudo isso tem um custo. Então, como esse custo é gerado nas igrejas protestantes que não recebem ajuda do governo, através de dízimos e oferta? A oferta, nós sabemos que é uma coisa assim que varia muito, mas o dízimo é uma coisa mensal, é uma conta certa, uma entrada certa. Então, com isso, as contas podem ser pagas mensalmente e projetos podem ser feitos, porque vai haver uma programação entre o pastor, a tesouraria, conselho fiscal, toda a galera que trabalha envolvida nisso. Então, a parte de obrigação é essa. E a parte de gratidão é quando nós reconhecemos que tudo que nós temos, independente do emprego, da fonte de renda, nós temos porque Deus nos abençoa. Então, em gratidão, nós abençoamos a obra do Deus que nos abençoa, com 100%.
e separamos a 10ª parte, que é o dízimo, que é 10%, de 100 que Deus tem nos abençoado. Então a gratidão é isso, é você entender, um exemplo, eu fui abençoado hoje com almoço, você é abençoado aqui com os hambúrguer aqui da Marshall. Pô, isso é bênção. Então, quem é abençoado tem prazer em abençoar. Verdade. E aí, quando o senhor fala sobre o dízimo e o fato dele ser 10%, necessariamente falando, tem pessoas que têm dúvida em relação a isso. Como que prova que o dízimo tem que ser 10%? Porque está na Bíblia, a 10ª parte. E o mais interessante é que o dízimo ele não vem da lei. Né? Quando o Senhor chama Abrão ainda, Abrão tem um encontro lá com o rei de Salém, Melquisedeque, e Abrão vai dar o dízimo de tudo. E isso faz com que ele prospere. Eu acho que vocês vão fazer até uma pergunta parecida com isso. Tô doida para fazer. Entendeu? E Abrão vai prosperar. Por quê? Ele entende a fidelidade, né, em relação a Deus, em relação às coisas de Deus. Então ele não tem assim, problema em investir. Esse eu acho que é o termo. Então os dizimistas e ofertantes são pessoas que investem no reino, entendendo a obrigação e a gratidão em relação ao dízimo. Muito bom. Deixa a Monique perguntar, que ela tá se coçando ali já. É lá agora mesmo, pode ir. Eu posso fazer 2 em uma? Pode. Pode, É porque assim, quero 2 perguntas mesmo. O senhor acredita que o dízimo traz prosperidade? A oferta é a prosperidade, que traz a prosperidade? Porque o dízimo a gente entende que a gente está devolvendo ao Senhor aquilo que Ele nos deu. A oferta é aquilo que a gente faz com o coração, aquilo, né, que o Senhor gerou no nosso coração para ofertar na igreja. Porque tem gente que só dizima e tem gente que só oferta e tem gente que não faz nenhum, tem enfim. Não faz nada, né? Mas tem gente que faz os dois também. Que a gente Algum tem que... dos dois Isso aí, traz ponderar também, é verdade. algum dos dois traz prosperidade? Os dois. Os dois? A oferta, o que é... Eu sempre procuro vir para a Bíblia, até estava conversando isso com o pastor Richards. Porque assim, se formos colocar aqui os nossos pontos de vista, vão ter pontos aqui que a Carol vai ter um ponto de vista, o pastor Richards vai ter um, você vai ter um e eu vou ter outro, e a gente vai ficar debatendo aqui e cada um vai tentar defender o seu ponto de vista. Mas quando trazemos a luz das Escrituras, não tem como a gente fugir do que a Bíblia nos apresenta. Então, por mais que eu pense de um jeito, a Bíblia vai me confrontar e me mostrar o que ela traz para mim sobre o assunto. Aí um exemplo. Em relação à oferta, lá, 2 Coríntios capítulo 9, Paulo vai falar e vai dar a entender que a oferta é uma semente. Uhum. Então, quando você planta uma semente, você planta entendendo que aquela semente vai crescer, vai germinar. Sim. E um dia ela vai frutificar. Sim. E você vai colher desse fruto. Isso. Então, isso é prosperidade. O dízimo... Aí, para entender o dízimo, um exemplo, eu sou um dizimista, aí eu dizimo hoje R$100. Então, quanto eu ganho por mês? 1.000. Só que eu quero ganhar 10 mil. E aí, eu ganhando 10 mil, eu vou dizimar quanto? Olha a diferença de quanto eu dizimava. Então, eu estou mostrando na prática que eu prosperei, que eu estou prosperando. Antes eu dizimava 100, agora eu dizimo 1.000. Então houve um crescimento, houve uma prosperidade. Então o fato de você dizimar e ofertar mostra que Deus tem cuidado das suas finanças. É isso que Paulo vai falar quando ele escreve lá Filipenses 4:19. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória. Então é Deus nos suprindo e nós com fidelidade na obra, e com isso nós vamos crescer. Você pode, né, você que é empresário, você pode fazer isso, você vai viver isso na sua vida. E quanto mais você semear no reino, mais o Senhor vai semear na sua vida, porque Ele sabe que você é uma abençoadora do reino. Amém. Então quem é abençoador não pode ficar sem semente. Amém. E pastor, ainda dentro disso... que é a segunda pergunta. O Senhor existe? Porque a gente sabe que, por exemplo, as pessoas que não estão na igreja, mas que são do mundo, também são prósperos. E não semeiam, não deixa eu dão te contar um dízimo. segredo. Tem muitas pessoas no mundo de outras religiões que dizimam e que Sim. abençoam igrejas, Sim, abençoam sim. ministérios. Bastante. Sim, E bastante. que muitas pessoas nem sabem. Verdade. Tem Mas- muita gente que critica, até dentro das igrejas. Sim. Mas tem pessoas que prosperam e sabem que estão prosperando porque Sim. Mas- são abençoadores. Aí eu queria perguntar para o senhor, existe o dom da
vou falar de duas formas, da prosperidade, um dom de adquirir riquezas? Eu acho que Deus escolhe pessoas para ter esse dom. Sim. Um exemplo. E através dessas pessoas, outras pessoas conseguem ser abençoadas. Mas é um o que dom, que Deus vai dom? falar com Abraão? Gênesis capítulo 12. Abençoarei os que te abençoarem. Então, todas as pessoas que abençoaram Abraão foram abençoadas. O que vai acontecer com Jacó na casa de Labão? Labão, ele enriquece, ele prospera por causa de Jacó. Só que chega um tempo que Jacó ultrapassa Labão. Então, a prosperidade não estava na vida de Labão. Jacó. A prosperidade estava na vida de Jacó. Sim. O que vai acontecer no Egito? O faraó entende. E ele vai falar, não tem ninguém aqui no reino que tenha condição de administrar esse importante negócio. É você, ele entendeu que estava na vida de Daquela José. pessoa. Eu nunca vi ninguém chamar isso de dom. E a Bíblia não fala de dom Sim. da prosperidade. E não podemos dar nome Sim. àquilo que a Bíblia não dá. Sim. Entendeu? Isso, Mas que é o tem ponto. pessoas que são diferentes. Tem pessoas que têm a facilidade de prosperar e a Bíblia mostra isso. Nem todas as pessoas, todos os homens de Deus eram prósperos. Mas tem alguns que Deus fez questão de fazer prosperar. E hoje acontece no nosso dia. Tem gente que começa... Eu falava isso ontem com uma pessoa. Em Duque de Caxias, um bairro lá perto de Vigário Geral, um município, né, tem uma pessoa que é conhecida que ficou rica vendendo pipoca. Olha só. Quantas pessoas nós conhecemos que vendem pipoca? E tem uma pessoa que enriqueceu vendendo pipoca. Então, se pudéssemos chamar isso de um dom, essa pessoa tem esse dom. Então, tem pessoas que, aonde elas põem a mão, elas prosperam. As pessoas têm o tato para o negócio, entendeu? De repente, é um talento natural, é uma coisa que Deus... Vem de Deus. A Bíblia não chama de dom, mas você vê que na própria Bíblia vai mostrar pessoas que são diferentes. Jabes Sim. faz uma oração e ele prospera. Pararam uma genealogia para falar da história de Jabes, alguém que se destacou mais do que Verdade. todos seus irmãos. Muito Entendeu? Então tem gente que tem essa facilidade de prosperar. bom. Pastor, Vamos lá. é uma verdade isso que eu vou falar aqui agora? Presta Verdadeiro atenção. ou falso? Verdadeiro Verdadeiro ou falso? Aí é fácil responder. Não, a gente quer Ou o difícil é justifique. A gente explicar, quer o né? justifique. Ó, igreja que nasceu não morre, mas igreja que abre, fecha. É uma verdade. E aí nós podemos olhar por dois lados. Aí, né, tem uma matéria que você conhece chamada Eclesiologia, Sim. que ela vai falar, né, sobre a doutrina da igreja. A igreja ela é tanto um organismo quanto uma organização. Então a igreja como organismo ela não morre, porque é a igreja de Cristo. E aí tem aquele fato que gostamos de falar, mas temos dificuldade em viver. Igreja não é o templo, não é o local de culto, igreja somos nós. Né? Mas a organização ela pode fechar. A ICMPA um dia ela pode fechar as portas. Mas a igreja, fora das quatro paredes, ela só vai deixar de existir quando eu deixar de existir ou quando os irmãos deixarem de ser igreja. Sim. Estou Mas, falando no sentido organização e organismo. sim, agora vamos para Eu um outro sabia lado que que você é ia mais polemizar, eu negociado. sabia. Ele não dá conta, Eu pastor. vou ficar mais negociado. Ele Não. gosta. Não, pastor, é porque na realidade, assim, ó, beleza, entendi o que você falou, eu concordo com o senhor. Mas eu estou Bom, dizendo o menos seguinte, mal, né? não, concordo. Só que eu estou dizendo o seguinte, porque pelo menos aqui em Minas existe uma fala que é o seguinte, igreja Ainda bem que é em não Minas. abre, igreja tem que nascer, Sim, legal. entende? Bom, legal. Igreja tem que nascer. Gostei. Então, o ponto é o seguinte, igreja de verdade, que nascer é o quê? Foi semeada por Deus, plantada por Deus, enfim. Começou, lá no Rio a gente chama de cavar poço. Então, é isso. A igreja que nasceu mesmo no Essa coração não de fecha. Deus, ela não morre. Ela não morre. Agora, a igreja que abre, que não foi gerada no coração de Deus primeiro, ela fecha. Fecha. É verdade isso? Verdade. Então, E ainda que não feche, você ainda conhece uma falamos igreja de possibilidade, né? assim, ainda que você conhece, Oh. nós falamos sobre isso hoje. Verdade. Ainda que não feche, isso fica aparente.
para as pessoas. Sim. Eu falava no carro, né, com a irmã, esqueci seu nome, Monique. perdoa, com a irmã Monique, que o nosso chamado, primeiro ele fica evidente para as pessoas ao nosso redor. Correto. E as igrejas elas vão ficar evidentes. A Monique até testemunhou, né, como ela foi para a IPEC. Então, assim, a evidência ela é causada pelo trabalhar de Deus nas nossas vidas e na igreja. Então, uma igreja ela é conhecida pelo trabalhar de Deus. Bom, só para fechar. Quando não tem isso, Não dá. mesmo ela ainda estando de portas abertas, ela já não funciona como igreja. Então, Sabemos disso, né? Sim, com certeza. Sim. Ai, meu Deus, querendo saber desses babados Não, aí. Então, mas- só para Continua. fechar. É nossa. Tudo fica bem, eu tranquilo. supero, pode ficar. Então, só para fechar. Essa máxima é verdade. Verdade. Então, podemos afirmar que toda igreja que fechou é porque ela nunca nasceu. Nunca nasceu. Ponto. Ela abriu, Mas nunca nasceu. Ponto. É isso. Carol, vai tu. Nu. Então, a minha bombástica, que eu não gosto de coisa pouca, não. Vamos Presta, pastor, devagar, eu vou ler gente. do jeito que tá aqui. É. Quem fez essas perguntas, hein? Ah, meu filho. Caso sério. A profecia nunca se cumpriu. Será que foi falta de fé? A profecia. Nunca se cumpriu. Tipo assim, a O profeta pessoa... chegou e pá, nunca aconteceu. Eis que te Eis que te digo, vai digo. acontecer isso. Aí nunca aconteceu. O que eu ouço muito, e em parte eu concordo, é que quando a profecia de Deus ela se cumpre. Mas o problema é hoje que nem toda profecia ela vem de Deus. Eu até, lendo essa pergunta, eu pensei em algo que eu também falei ontem. Eu fui pregar numa igreja. Ou tá muito profético esse podcast, Tá, pastor. eu fui Tá, pregar, não tá? fui Tá, pregar tá. numa igreja, de repente o pastor Eliseu tá até acompanhando aí pelo Instagram, e depois ele falou: pastor Eduardo, o senhor nem sabe o que aconteceu. Eu falei: o que aconteceu? Aí eu pensei em mim, na minha pessoa e no pastor Richardson, né? Aí ele falou: pô, nós ganhamos um terreno. Ó. E da última vez que eu fui pregar lá, eu profetizei um terreno. Glória a Deus. E eles ganharam um terreno. Então eu vou Glória a profetizar na sua vida e na Aleluia. minha um Ó, terreno. tá liberado. Amém, em nome de liberado. Jesus. A gente Sair do Nossa, aluguel. Em nome de Glória a Jesus. Deus. Entendeu? E Receba. aconteceu. E assim, Aleluia, Deus. foi uma coisa. Eis-me aqui, E às pode vezes usar minha acontece. O pastor sabe, nós estamos pregando. E às vezes nós profetizamos. Uma vez eu profetizei sobre a vida do Richardson. Eu falei que via nele um pastor. Sim. E lembra, foi um momento assim Nossa, fantástico. Nós muito. vivemos alguns momentos assim sobrenaturais, Incríveis, né? incríveis. Tanto no Rio quanto aqui. Nu. E eu profetizei isso. E quando eu tive o privilégio de estar com o Richardson para que esse momento acontecesse, poxa, eu lembrei lá no Rio Lá de de Janeiro, trás. na adoração, a gente Filho sabe. Não tem Engraçado. feito Então, essas coisas não, o olho começa a enxergar. foi É, assim, tá ficando foram muito muitas negociado coisas, né, esse pastor? negócio aqui. Nossa. E assim, o gratificante é a gente saber que foi Deus Sim. e que Deus está cumprindo o que Ele nos mandou falar. É isso que eu quero que vocês entendam. Porque o que é de Deus, independente do tempo, se cumpre. Entendeu? E às vezes não é o problema, não é a falta. Deus, eu aprendi uma coisa e é uma verdade. Deus não precisa da nossa fé, porque quantas vezes nós não acreditamos em nós mesmos. Aí Mas já Deus começa acredita. Um podcast mais cura interior. assim. Deus Fato. aposta, sabe? Glória. E as coisas vão acontecendo. Quando a gente olha, já aconteceu. Eu digo, caramba, Senhor, que tremendo, que É, fantástico. Pô, Deus é sobrenatural, é terrível, é maravilhoso, e a gente não tem nem palavras, né? Então, assim, eu acho que o meu ministério, o ministério do pastor Richardson, nós vivemos isso. Às vezes de nós nem acreditarmos naquilo que Deus falou conosco. E aí a gente já ser pego de surpresa vivendo o que foi O que- profetizado lá atrás. Esse momento aqui faz parte disso. Com Glória certeza. a Deus. Então, se vem de Deus, se cumpre Se sim. cumpre, sim. Então, se não se cumpriu é porque Independente não da era de nossa Deus, era fé. profetada. Não era de Deus. Entendi. Entendeu? Foi emoção, foi profetado. Agora a questão é, né, pastor, que às vezes, por exemplo, quem fez essa pergunta certamente está vivo. Para fazer essa pergunta, está vivo. né? Sim ou não? Graças a Deus. Sim. Se está vivo Ainda e está pode- falando isso aqui, é porque a culpa não é de Deus, é ele que está apressado ainda. Está vivo. Ah, Quando é, está pode vivo, ser e que vai assim, acontecer. pode tem um acontecer. outro ponto. O pastor me trouxe Verdade. um outro ponto em relação a essa pergunta. Tanto em relação à profecia quanto promessas, tem profecias que são condicionais. O Eduardo hoje é um pastor porque o Eduardo fez a parte dele também. Entendi. O Richardson é um pastor porque ele fez a parte dele. Verdade.
Entendeu? Quando ele entendeu, ele quis, Jadson foi lá para o Rio, passou 10 dias no Rio. Jadson estudou, se preparou, estuda ainda, abriu mão de algumas coisas, teve que optar por algumas coisas para poder ele viver o ministério. Então, as promessas, o que é profetizado, o que Deus tem para nós, tem condições, são condicionais também. Então, se nós não fizermos a nossa parte, o negócio vai demorar a andar. Entendi. Se Abraão fica em Ur dos Caldeus. Enquanto Abraão largou Ló, que ele cumpriu. Isso, entendeu? Então a Bíblia está cheia de exemplos que vão nos mostrar isso. Entendi. Então tem coisas que demoram, não é porque não foi de Deus. Fato. E é isso, para quem não sabe, para quem não está aí viajando, né? Na realidade, o pastor Eduardo foi o pastor que Deus levantou para me consagrar como pastor. Eu morro de orgulho por causa disso. Amém. Ficar o baita pastorzão aí, que benção. Eu tenho orgulho também de ter consagrado um pastor melhor do que eu. Gente de Deus. Pois eu tô numa mesa de peso aqui, vocês não estão entendendo. Eu tô me sentindo super, assim, lisonjeada, sinceramente. É sempre um prazer. Eu acho que uma das coisas, e é bom externar isso aqui, pastor, até a nível de deixar registrado mesmo, sabe? Eu acho que uma das coisas que mais importa é, né, a origem, de onde que saiu, sabe? E quando eu olho para o Richardson, pastor hoje, eu sinto orgulho de onde que surgiu, além do coração de Deus, a condição que Deus usou para que levantasse o pastor Richardson. E tem toda uma história, né? E que história! E que não é nem para acontecer na realidade, né, pastor? Verdade. E assim, o que é interessante, pastor Richardson conhece minha família, minha casa, eu conheço a família dele, a casa dele. Então, ele saía daqui de Minas para ir para o Rio, eu já saí do Rio para vir para cá. Então, assim, a distância não impediu com que o propósito de Deus se cumprisse. Fato. E nem várias coisas aconteceram, o nosso vínculo, a nossa amizade, o nosso caráter não foi manchado ou mudado por causa de tudo que aconteceu. Coisas eram coisas improváveis, né? Sim, como vocês então, conheceram, isso que eu tô improvável, falando, como... tudo, entendeu? Tudo. E eu vejo Deus, por isso que eu tô falando, não foram profecias, mas foram promessas que foram feitas e estão se cumprindo. Verdade. Tem algumas ainda para se cumprir. Meu Deus. Mônica, a partir daqui, Mônica, a gente está aqui na caminhada, e vamos ver todas e dar testemunho. Agora. Isso aí, vão poder testemunhar para a glória de Deus. Benção. Glória a Deus. Vai, Monique. Falando então, pastor, sobre essa questão que nós estamos falando sobre pastor, como foi tudo, o que o senhor acha mais difícil em ser pastor? Ser pastor. Não, gente, deixa eu explicar, porque Fato. Quando até pedir mais água. Quando nós congregamos num local e somos líderes de um departamento, ou enfim, tem alguém nos pastoreando, nós não nos sentimos tão cobrados. E às vezes você ama uma pessoa e o pastor Richardson pode até dar o parecer dele, mas para mim o difícil é você ter que disciplinar, você ter que corrigir ou até se afastar de uma pessoa que você ama. Totalmente. Não. Entendeu? Porque não tem como você fazer isso, às vezes, na família, às vezes no ambiente de trabalho. Você está no trabalho, de repente tem pessoas ali que não são legais ou que não fazem coisas legais, mas você tem que trabalhar, você está ali, ou na família, de repente tem alguém que, de vez em quando, faz algumas coisas que são complicadas, mas é sua família. E quando a gente vem para o ministério pastoral, nós ganhamos uma nova família. Só que, como pastor, nós temos que, às vezes, tomar algumas decisões. Então, às vezes, ser pastor é difícil, é diferente de ser ovelha. Ainda que você seja um líder, tenha um monte de responsabilidades na igreja, algumas decisões só cabem ao pastor. E, às vezes, o pastor ele é mal visto, ele é mal interpretado, ele é mal entendido. E, na maioria das vezes, gente, surge um problema na igreja, dependendo do problema e da grandeza do problema, às vezes o pastor é o último a saber.
E ele é o último a saber, Fato. e ele tem que tratar aquele problema. Ele tem que ser pastor. E às vezes é um problema que a igreja inteira tá sabendo, Já porque tá como ele foi o último, se não sabendo, trata, pior ainda. Pior né? ainda. Tem que tomar uma atitude ali pra... Porque tem pessoas que têm o cargo, têm igrejas, têm o título, mas não agem como... Por isso que eu falei, o mais difícil é ser pastor. Pensa nisso, É você pastor. agir como um pastor, é você ter a Bíblia como seu manual de regra, fé e prática. Porque às vezes nós queremos fazer coisa igual qualquer uma outra pessoa da nossa, né? Deu raiva, dá vontade de socar. Entendi. Mas a gente não pode Mas não socar, a pode, gente tem que ralar a amar. cara no chapiscado também não, no pode. asfalto quente, nada. Não pode. Tá bom. Então temos que ser... Esse é o mais difícil, ser Entendi, pastor. tô anotando aqui. Mas eu tô pensando nisso, por que o senhor acha, isso aí que o senhor falou, é um negócio que me intriga de verdade. Por que o senhor acha que o pastor é o último a saber das coisas? Eu fico com dó do meu pastor de verdade. Nós de verdade. Porque era tão mais fácil a pessoa estar com um problema, acontecer alguma coisa, chegar pra Ou quem pode antes, resolver. Ou antes. Ou antes. Antes de surgir o problema, a pessoa procurar o pastor. Qual é a solução, gente? É muito simples. Eu falo muito isso lá, a galera do Rio de Janeiro aí. Siga essa orientação. Eu brigo às vezes, algumas igrejas que eu vou. Porque qual o problema das ovelhas, né? Pelo menos da maioria. Hoje o pastor Richard estava conversando algo comigo sobre uma ovelha, né? Que ele tem ajudado. O problema é que as pessoas elas não buscam orientação. Exatamente. Elas comunicam as suas atitudes. Entendi. Então elas não querem um pastor para orientar e dar direção. Elas querem um pastor para aceitar a direção que elas já tomaram. Então às vezes Pra o pastor validar. não é um pastor para aquela ovelha. Porque ela não vai Ele no é um pastor ouvinte Richardson. e pronto. Justamente, o meu pastor é um ouvinte. Eu vou passar para ele o que eu decidi, o que eu vou fazer, o que eu quero, o que eu gosto, o que eu acho. E aí é com ele. Estou passando para ele. Mas eu já decidi. Eu já estou fazendo, eu já fiz, ele está sabendo agora. Nossa. Todo mundo já está sabendo, mas ele tá, e eu estou passando para ele o que eu já fiz. Exatamente. Eu não chego e falo, ô, pastor Richardson, olha só, eu estou com uma coisa em mente, mas o senhor é meu pastor, o senhor pode me orientar? Devo fazer? Aí na hora não que o bicho devo? pega, vai em Aí quem? eu, pastor No Richardson, pastor. preciso da sua ajuda, porque fiz isso e deu ruim. Mas o senhor lembra que eu te falei? Eu acho tão engraçado, pastor, Dá porque eu até brinco isso com o pastor Richardson. Porque às vezes eu sou cabeça dura e aí eu quero fazer uma coisa, mas eu pergunto ele. E aí ele fala assim, faz assim. Aí eu... ele faz assim, eu... Aí sabe quando o Pedro fala com Jesus sobre a sua palavra? Eu vou fazer? Eu vou jogar rede? Eu falo com ele, tá bom. Mas é sobre a sua palavra, ou seja, se der ruim, Assim, se der ruim, a culpa é sua. E é E é mais pastor, por isso que eu tô fácil. falando, ser pastor é difícil. Mas olha Não é pra fácil, você ver, eu não sei por que as pessoas fazem ao contrário. Porque é muito mais fácil eu fazer o que ele fala, porque se der ruim, eu tenho certeza que ele vai lá e falar, cara, foi eu que orientei, então agora eu tenho que ajudar a dar Eu vou certo. ajudar, isso aí. As pessoas não têm esse pensamento, elas querem fazer dar errado, depois me pedir ajuda. Mas Sabe- normalmente dá certo. Você seguissem, né? Esse é o Sentiu o segredo do desabafo aqui, ó. sucesso. Sentiu. Não. Eu tô falando Tô que você falou que geralmente dá certo. Eu Dá falo certo se- o que ele fala. Isso, o que ele falou, que a seguissem. gente Sempre vai que ele, fazer. mas o que a gente Seguir faz assim, tá ruim. já. Eu não estou falando, Pastor, tem uma visão difícil, eu não estou sua. falando da dificuldade, mas não estou falando, assim, pelo menos, vou falar por mim. Eu amo ser pastor, eu amo cuidar de vidas, eu amo ensinar, pregar, eu estava falando com elas, né, essa questão. Mas, assim, facilitaria muito para os pastores se as ovelhas entendessem o que nós estamos falando aqui. Entenderam, ovelhas? Sobre essa questão de, sabe, buscar uma orientação antes de tomar algumas decisões, antes de fazer algumas coisas ou de gerar alguns problemas, trazer o assunto antes para o pastor, antes de trazer para a igreja, numa reunião, num momento que vai gerar um desconforto, que vai gerar... E sabe o que eu tenho feito, pastor? Eu tenho feito assim, ó. Quando chegam para mim com alguma coisa, eu escuto. Aí eu falo assim, deixa eu te fazer uma pergunta. Você está me informando ou me comunicando? Eu já vi ele fazendo isso. Porque se você está me informando, você está trazendo uma informação. A informação pode ser discutida. Agora, se você está me comunicando, sua decisão já está tomada. Já está tomada. Eu não vou nem falar nada, vou perder meu tempo falando não, porque não faz sentido, já está tomado. Pior não é isso, né, pastor? Pior é quando a pessoa chega assim, olha só, pastor, Deus falou comigo... Nossa, esse Deus que fala um monte de coisa, duas coisas diferentes, Não vou entrar nisso não, Vamos mudar de pastor, senão assunto? nós Vamos. vamos rodando aqui. Pastor, deixa eu te perguntar. Dentro de tudo isso aí, tudo, em algum momento, com todos esses problemas pastorais que a gente sabe que tem, com todas as dificuldades, a gente sabe que ama o chamado, mas já teve um momento que o senhor falou assim, não quero mais, vou desistir.
Não dá mais. Não, eu de algum momento, particularmente não quero mais não. trabalhar com pastor. Assim, no meu caso, né? Eu queria ter o título de pastor para mim poder pregar. Eu sempre amei pregar. Não sou bom pregador, mas eu gosto de pregar. Muito, gosto muito. Há controvérsias. Queria ser tão bom quanto eu gosto. Então eu achava que para mim ter o título ia abrir portas para que eu pudesse fazer o que eu gosto, que é pregar. Entendeu? Aí Deus foi e me surpreendeu, me deu o rebanho, falou, quero que você pastoreando, quero você cuidando, quero você... E aí, né, quando eu entendi o chamado, se tornou prazeroso. Eu nunca pensei em desistir, não. Muito legal. Eu sempre, né, as minhas crises são as seguintes, querer melhorar, querer ser melhor, querer... Sim. Porque quando dá algo errado, quando as coisas não acontecem, caramba, dei mole. Eu até brinco lá na igreja, falei, já sei, a culpa é do pastor. Pastor sou eu, então a culpa é sempre minha. Pastor, qual foi assim, uma crise, a maior dificuldade que você já teve assim, no ministério? Maior dificuldade. Já que a gente já está nesse... Você ver sair do seu lado pessoas que você achava que nunca iam sair. Pessoas que você depositou confiança, pessoas que você treinou, pessoas que você preparou, que você amou, sabe? Que você teve como família, e daqui a pouco aquelas pessoas pegam e viram as costas e vão embora. Entendi. Eu acho que isso é, pra mim, não sei, pastor é chato, mas pra mim é isso... ruim e terrível. Isso é doloroso demais. E sabendo de todas essas coisas, tudo o senhor sabe hoje, o que o senhor diria pro senhor lá no começo? Um conselho que o senhor pudesse dar pro senhor lá no começo, o que o senhor diria hoje? Para não gerar tanta aproximação, para não trazer tanto para perto, porque aí quando há o afastamento, não causa tanta dor. Entendi. Fato. Fiquei negociado aqui. Entendeu? Eu tenho a certeza que para Jesus, mesmo ele amando a todos, cuidando, eu tenho a certeza que foi mais difícil, sabe, o momento de Pedro do que o momento de Judas. Com certeza. Por causa da proximidade, a intimidade que Pedro tinha com o Senhor. Então, para a gente é sempre mais difícil, né, pastor? Nossa. É a mesma coisa, por exemplo, o pastor Richard tem uma confiança em mim, daqui a pouco eu vou e apunhalo ele. Ou a confiança que eu tenho nele, ele vai e faz algo e me apunhala. Vai ser muito mais doloroso do que, de repente, qualquer outro pastor que a gente conhece, que prega na igreja, que vem pregar na nossa igreja. Porque, entendeu? Há um relacionamento, há uma convivência, Entendi. há uma consideração, entendeu? É mais do que só parceria ministerial. E isso é o que dói. Entendeu? Entendi. Exatamente. Não é só a coisa do pastorear. Porque pastorear, você pastoreia até de longe. Tem muito mais, né, professor? É muito mais. Muito mais. É bem maior. E as pessoas não têm noção. Não tem noção de quanto Não elas tem. arrebentam o pastor. Às né? vezes dá vontade de fazer assim, ó. Quer saber? Faça você, vamos ver. Isso aí. Faz aí. Fica aí. E o detalhe é que se fizer, ele pegou e você fala assim, beleza, manda então. Não tem noção da vida. Ai, Deus. Ai, pastor, muito bom. Agora nós vamos virar o disco. Tá Vamos bom. lá, não. Tô ficando Mas nós vamos virar. negociada aqui já. Vamos virar. Coube a mim fazer essa aqui. Então vai vir legal. Vai ser fácil. Vai ser fácil. Essa é fácil. Olha lá, essa é fácil. Essa é facinha. Essa pergunta ela é muito simples. Se Deus é um Deus amoroso, e eu creio nisso, Sim. por que ele permite o sofrimento, a dor e todo tipo de mal que vem sobre a humanidade? Na verdade, não é por causa de Deus, né? Nós achamos... É claro, Deus é soberano, então na nossa mente humana, nós vamos entender igual aquela questão, né? Que Samuel vai relatar, que um espírito mau da parte do Senhor perturbava Saul. Sim. Então, a nossa mente, ela condiciona tudo a Deus e não está errado. Então, se tem um sofrimento, é porque Deus está permitindo. Mas, na maioria das vezes, tirando aí, né, tô falando de regra, tirando a exceção de Jó, culpa nossa. Escolhas, atitudes, consequências, entendeu? A não ser se Deus queira nos aprovar em uma determinada área, e dependendo do tipo de sofrimento, porque de repente sofrimento para uma pessoa é perder o emprego, Sim.
acabar Cada um um suporta relacionamento. uma coisa, né? É Meio isso subjetivo, aí. né? Entendeu? Então, E como é que a pessoa sabe que é o sofrimento que Deus está querendo provar e que é coisa que ela plantou? porque o próprio Deus ele vai trabalhar em relação a isso. É pelo aprendizado. Pelo aprendizado. Porque se eu estou fazendo algo errado, se eu estou pecando, se fiz uma escolha errada, isso daí vai ficar claro para mim. O próprio Deus ele vai criar situações, ele vai usar pessoas. Dá uns toquezinhos, né? Gente, vamos ser sinceros. Exatamente. Pastorzão, nós sabemos quando Deus está falando conosco. Com certeza. Principalmente, gente, quando nós estamos vacilando. Verdade. Sabemos mesmo. Fica claro. É porque a gente ignora, né? Bota de lado. É aquela varrida na casa que a gente joga a sujeira para debaixo do tapete. Uhum. É mais ou menos isso, Saquei. entendeu? Deu para responder? Muito bom. Agora tá na hora boa. Tá na hora do quê? Falar da nossa galera que acompanha a gente aqui. Nós vamos dar uma pausa para só respirar um pouco, tomar uma água. Ah, respira. Tá aí, ó, Up Uniforme, se você precisa de uniforme para sua empresa, para o evento da sua igreja, qualquer tipo de uniforme que você precisar, gente, tá aqui, ó, camisa de malha, polo, social, outros produtos, faz o seguinte, entre em contato agora com esse número aqui, e inclusive, ó, isso aqui é deles, eles que Gente, passaram olha aí, pra ó. gente, patrocinaram aí, tá? Inclusive é da Ciano Propósito em Cena no também. Propósito em Cena também, ó, eles que fizeram também. Você então faz o seguinte, ó, por minha conta e risco eu vou fazer esse negócio, minha conta e risco. Ai, meu Deus. Pode fazer. Entra em contato com eles lá e fala, eu vi lá no podcast e eu quero o meu desconto de Olha aí. ouvinte do podcast. Pronto, você vai ganhar um desconto especial. De quanto que é? Eu vou falar uma porcentagem aqui. Na minha cabeça. Meu Deus. Eu acho que era 10% que sua cabeça falou. 10% da cabeça. Olha aí. Minha cabeça falou 10% aqui, gente. 10% de desconto para você entrar em contato, mas você tem que ligar lá e procurar. Ah, mas eu sou lá do Rio, tem problema não, a gente envia. Te manda também. Pronto, a gente Olha manda. aí, hein? Pronto, acabou. Vai chegar no Rio. Vai chegar no Rio aí, ó. Então é isso mesmo, gente. Up Uniformes. E agora eu vou falar pra vocês de um outro patrocinador também, meu Deus Nossa. do céu. Esse aqui, Top, posso abrir? Esse aqui, posso abrir? Calma. Posso abrir? Ai, meu Ansiosa. Deus. Tem que aparecer aqui primeiro. Ai, meu Deus, deixa eu sair abrindo o meu. Tira. Pera aí. Não, esse aqui somos nós. Se você não viu o nosso podcast ainda, vai lá, entra no nosso YouTube e vê todos os vídeos que estão lá. Agora sim, Monique. Calma, mano. Calma. Calma, Tá mano. bom, tá bom. Nós vamos falar agora pra vocês, Marshall Burger. Gente, essa galera que trouxe esse hambúrguer aqui, ó. Olha aí, hein? Ó. Topzera demais. Eu tava Esse é o ansiando mesmo. por esse momento, Ó, gente. nós temos ali ó, o rústico com catupiry. Esse aqui é o rústico. Esse aqui é o clássico. Cheddar com Tem cheddar. clássico com cheddar. E não, esse é só o clássico. O clássico com cheddar é esse aqui. Olha aí. Esse aqui é o clássico com cheddar. Ah, tá bom. Pode abrir? Tá aí o clássico. Pode abrir, gente. Olha Olha aí. que coisa topzera que esse povo mandou. Vamos ver aqui, ó. Nível desse sanduíche, gente. O cheiro que tá aqui maravilhoso. Entrega em todo o Brasil. como é que se você chama tiver aquele coragem. negócio? Olha aí, Davi, ó. Entendeu? Como é que chama aqueles negócios que a gente faz sons assim, as pessoas ficam ouvindo? Olha aí. Crack. Aqui. Isso, Devia, fazer. devia ter As cheiro. lajes. Devia ter Pastorzão, ó. cheiro. Fazer Ó, isso. Olha lá, gente. Vem. Um negócio especialzinho deles Olha aí. aqui. Olha que coisa mais show Gente, de você não tá bola. entendendo. Olha aqui, ó. Embaladinho Um assim. de quê? Deixa eu só mostrar pra vocês aqui, ó. Pera aí. Muito gostoso. A gente vai fazer aquela muito coisa lindo. assim de dar aquela mordida pra. Olha lá, Fazer a galera. propaganda. Que coisa mais linda. O pãozão, que lindo. Maravilhoso. Eu vou conversar e vou comendo. Sou desses. Olha aqui. Vou deixar o meu pra daqui a pouco. Ketchup tem tudo. Gente, você faz o seguinte. Deixa eu tirar essa sacola aqui, ó. Você vai fazer o seguinte, você vai entrar em contato, você vai entrar aí no seu Instagram e vai procurar Marshall Burger, Olha aí. tá ok? E já vai garantir aí o seu pedido do hambúrguer. Você na região de Santa Luzia, todinha aí, você pode fazer o seu pedido. Ah, eu não sou de Santa Luzia, como que eu faço? Entre em contato lá, segue eles lá, ajuda eles também nesse ponto, porque eu tenho certeza que eles são incríveis e eu vou falar pra vocês, sou um cliente assíduo deles. Graças me aguarde. Marshall Burger, Marshall, muito obrigado pelos hambúrgueres aqui. Muito bom. Vocês Nós estamos arrasam. aqui. A Kézia tá ali segurando um também. Bom. Tava show de bola demais, tá certo? Gente, Marshall Burger é a sua melhor opção de hambúrguer, tá bom? Nossa. Vamos lá então? Vamos continuar? Vamos. Deixa eu fazer essa. Ah, Pode. Você quer?
Quer muito? É porque essa é negociada. Pode ir, Carol, vai. Vai, Carol, vai, Carol. Estou. Com calma, Eu quero vai fazer com aula. calma. Estou. Vai com calma. Então, já vai buscando aí tudo que tem na sua cabeça, que eu sei que é muita coisa. Responder isso aqui. Dilúvio. Aquela Ih. chuvona. Chuvona. Aquela chuvona. De Noé ou de tal. Noé? De Noé. De Noé. Aquela. Foi global ou local? Vou até me posicionar Meus aqui. teólogos aí. Vamos lá, defendem. teólogos, pega a caneta e o papel, Bom. porque agora nós vamos, vai ter debate. Porque aí você precisa saber o quê? Se o globo se concentrava, entendeu? Se o Mas- quê? Esse Globo se concentrar. É porque- Essa foi boa. Tem gente que acha que todo mundo tava tudo num pedaço só. Tem gente que acha que não. Por isso tem Entendi. que saber se foi global ou local. É que a Terra era toda Todo tipo unificada. Pangeia, era só entendeu? era Desculpa, só desculpa, um pouquinho de terra e o resto tudo água. Tem gente que acha isso. Que é tipo a Pangeia. Bom, E tem gente que acha que não, que era... Então você tá querendo dizer. Só Não, pra, eu só pra- perguntei, só tô aqui você jogando tá querendo pro ar. falar então global, que antes- global. Tô querendo nada. Global Foi global. Por quê? Oi? Justifique sua resposta. Ah, porque morreu toda alma vivente na Terra. É isso que a Bíblia diz, né? Então não morreu Toda. só... Isso aí, não morreu só as pessoas que viviam num determinado local. Então tinham pessoas em outros locais. Que também Não morreram, era tipo continuam. assim, todo mundo pertinho não, porque Noé tava... Não, não. Mas, Mas como nesse- todos os cidade. animais na arca? Os pares, né? O que foi determinado por Deus para procriação, sim. Tá, mas são muitos A pares. arca era assim. grande, só você olhar lá a medida, os compartimentos. Deus ele faz tudo perfeito. Deus ele deu, não foi Noé que projetou a arca, né? Noé construiu o projeto, Noé colocou em prática o projeto que era de Deus. E todo projeto que é de Deus ele é perfeito. Então, e o mais interessante, porque eu preguei um dia, eu falei sobre isso. As pessoas estão muito preocupadas com a criação da arca, né? Com fazer a arca ou com fazer determinados projetos, estão esquecendo de uma outra coisa, que a parte principal do projeto quem faz é Deus. Verdade. Porque de nada valeria, de repente vocês nunca pararam para pensar como que Noé colocou aqueles animais dentro da arca. Ah, mas já. Tenta tirar um elefante do lugar, Eu já tentei pensar. um leão. Então, Claro que eu não tiro nem meu a cachorro parte do de lugar. Noé, Nem meu cachorro. e isso serve de lição para nós. A parte de Noé era obedecer e construir a arca. Sabe uma coisa que eu penso sobre Noé? O espiritual, o que Noé não conseguiria fazer, Deus fez por ele. Você quer ver uma outra coisa que Noé não ia conseguir fazer, pastor? E que nós não conseguimos? Fechar a porta. Uhum. É nunca. Fato. Quem fechou foi Deus. É claro, porque se eu fosse Noé, eu ia querer botar metade da população pra dentro, pra salvar todo mundo. E você Você seria colocar até destruído. planta, né? Eu ia. Eu Salvar sei. várias suculentas. Mas só sabe uma coisa que eu Tá fico entendendo? pensando do Noé? Real. Não só do Noé, mas de todos os assim, os patriarcas, esse povo onde Deus ainda não habitava dentro, sabe? Noé, eu não vejo Deus repetindo a ordem na Bíblia. E ele demorou um tempão pra construir. A gente às vezes precisa de confirmação várias vezes da mesma coisa. O cara ficou, Por isso tipo, que eu tô 120 falando. anos construindo a A arca com uma proximidade que única. eles tinham de Deus era maior do que a nossa. O relacionamento que eles tinham com Deus era muito maior do que o nosso. Nossa, é muito surreal. Porque às vezes Deus falou a mesma Justamente. coisa, demora um tiquinho, Por já exemplo, deu. quase 100 anos funciona. o cara trabalhando. E não questionou. Contagiou a família. Não é? Todo mundo veio junto. E o povo ainda falando, Gente, ele é pra doido. gente fazer o povo abraçar uma ideia na igreja, Choradeira que só. é complicado. Não. E hoje em dia nem adianta você falar que foi Deus que deu a direção, porque tem gente que não acredita. Mas nisso aí, pastor, vou acrescentar agora outra pergunta. Tem gente que não acredita, às vezes é difícil mesmo ver o pessoal acreditando na voz de Deus e tal. E eu vi lá no curso que a gente fez lá no Rio de Janeiro, o senhor falando que as mulheres elas são mais sensíveis ao mundo espiritual. Sim. Eu queria saber, eu fiquei encucada ali, eu queria saber como, por que a mulher é mais sensível? O que tem diferente nela, assim? Como que deu, qual que é o, vou falar assim, numa linguagem mais popular, qual é o que Deus pôs ali, assim, que falou, a mulher ela vai ser mais sensível do que o homem? Como que o senhor enxerga isso, a mulher ser mais sensível ao mundo espiritual do que o homem? A Bíblia vai dizer, lá na primeira epístola de Pedro, se não me falha a memória, que a mulher é o vaso mais frágil. E Pedro vai
apresentar, né, em outras palavras, essa sensibilidade da mulher. Eu creio que a resposta está na criação. Deus ele cria Adão de uma forma e cria a mulher de Adão. Então é como se assim, vamos tentar entender. Vem Deus, aí de Deus sai Adão, e de Adão sai a mulher. Então a mulher é a parte mais sensível justamente por causa disso. Ela não está nessa esfera. E aí ela tem a sensibilidade, a mulher tem a sensibilidade que o homem não tem. A ponto de que para a serpente, né, enganar, a serpente não tentou enganar Adão, a serpente procurou enganar Eva. E aí uma coisa para nós refletirmos. Nenhuma mulher, ela é levada pelo que ela vê, mas pelo que ela ouve. Verdade. E aí vamos analisar uma outra coisa. Se uma cobra parasse para falar com você hoje, qual seria a sua reação? Chuta que é laço. hoje sim. Hoje. Mas olha só, qual foi a reação de Eva? Parou para ouvir. Você acha que foi de um dia para o outro? Para a noite? Não. Então, a cobra, Construção. ela ganhou a confiança, ela tocou Mas agora- na sensibilidade de Eva para que Eva desse ouvido, desse É isso que os crédito. amigos falsos fazem. Entendi, mas agora eu fiquei mais bugada. Mais ainda? É, porque se a mulher é mais Entendi sensível no mundo espiritual, tipo assim, no profético, nesse âmbito, a mulher ela sente mais as coisas de Deus e tal. Agora me bugou, porque se o homem foi feito diretamente de Deus e a mulher foi feita do homem, na minha cabeça, tipo assim, de parte do homem, faz sentido que o homem tinha que ser mais espiritual, porque foi ali, ó, tirou de Deus. E aí a mulher Não, foi você não tirar... entendeu. Não. O homem é a questão da liderança e da força. A Ah, mulher é a sim. questão da sensibilidade e do suporte, da ajuda. Então a mulher ela vai, Por isso vai ser o sensível homem- no mundo espiritual, tanto pro ruim quanto pro bom. Gente, um exemplo. Vamos entrar na área que eu entendo um pouquinho. Vamos dizer que hoje lá no culto vai ter um momento de libertação. Aleluia. Pode anotar e ter a certeza, tá? Para cada 5 homens que manifestam 15 mulheres. Justamente por causa dessa sensibilidade. Mas vamos para um outro lado. Vamos dizer que vai ter um mover, o Espírito Santo vai derramar, pessoas vão ser renovadas. De 3 homens renovados, você vai pegar aí 15, 18 Fato. mulheres. Começa as mulheres a tá, oh, Deus, é Rápido, Hey! isso aí, rápido. Você acha que as Verdade. mulheres sentem o movimento profético mais facilmente? Sim, por causa da essência da mulher. A mulher ela é mais aberta, ela é mais sensível, ela é mais voltada, ela é mais focada do que o homem. O homem é mais largado. O homem demora a pegar umas coisas. A mulher pega as coisas no ar, num olhar, a mulher pega. Entendeu? A mulher, ela sabe quando tem alguém paquerando, ela sabe quando tem alguém, sabe, bisbilhotando, quando tem alguém mentindo. Às vezes, num olhar, na forma que a pessoa fala, a mulher já pega. Opa, peguei. Entendi isso aí. O homem não. O homem, às vezes, para ele se ligar, o negócio tem que estar escrachado. Fato. Entendeu? Deus fez a mulher com essa sensibilidade. Né? Então nós vamos fazer o seguinte, pastor. Cada uma aqui vai escolher a última pergunta que vai fazer. Elas vão Sério? escolher. Nossa. Que pena, é muito triste isso. Mas cada uma vai escolher uma pergunta ali para elas fazerem. E eu vou trazer a minha última aqui. Essa eu sei que o senhor gosta. Essa o senhor gosta. Lá vem. Essa tá beleza. fácil, pastor. Ai, Tá meu fácil. Deus. Até que enfim, né? Todas deles foram fáceis. Pastor, cristão fica endemoniado? Não, gente. Não tem como um cristão ficar endemoniado. Por quê? Eu explico isso, inclusive, no seminário de libertação. Quando alguém aceita Jesus, de fato, de verdade, como único e suficiente Salvador e como Senhor da sua vida, essa pessoa ela nasceu de novo. Nascendo de novo, essa pessoa se torna filho de Deus, né? João capítulo 3, Jesus vai falar lá com Nicodemos, necessário vos é nascer de novo. Sim. Então eu aceitei Jesus, eu nasci de novo. Aí eu vou para João capítulo 1, versículo 12, mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Me tornei filho de Deus. E automaticamente, aí agora eu vou para 2 Coríntios 5,17. Eu me torno uma nova criatura. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo.
E aí eu vou para um outro texto bíblico, 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16. O Espírito Santo passa a habitar em mim. Então eu nasci de novo, me tornei filho de Deus, recebi poder de filiação, me tornei uma nova criatura e tenho o Espírito Santo habitando em mim. Então, se eu tenho o Espírito Santo, não tem como entrar um outro espírito. Então, não tem como um cristão ficar endemoniado, porque no corpo dele, na mente dele, no corpo dele, na vida dele, já tem o Espírito Santo. O Espírito Santo não vai sair para entrar um demônio. Tá, então, rapidamente O que assim, ó. acontece? As pessoas que estão nas igrejas, dependente do tempo, do cargo, da função, do título que tenha, que ainda manifestam, é porque essas pessoas ainda não nasceram de novo. Ainda não aceitaram Jesus de fato e de verdade. Pronto, nem preciso falar mais nada. Mas, não, preciso. Precisa, né? Ó, Não, é só para concluir. é só uma pergunta. Só rapidinho, mas espera aí. Ó, beleza, então eu concordo tudo que o senhor disse. Eu só preciso saber um ponto. Se o Espírito Santo não visita hoje, nos dias de hoje, correto até aqui? Não estou falando de visitação, Não, estou eu falando sei. de habitação. Não, eu sei. Mas ele visita nos dias de hoje? O Visita. Espírito Santo? Visita hoje? Visita. Então ele pode trabalhar em pessoas, visitando pessoas. Sim. É mais ou menos assim, faz de conta que eu sou o Espírito Santo. Uhum. Tá tendo culto hoje na IPEC. Eu posso vir e fazer isso aqui, ó, com a Monique. Mas de repente eu não estou dentro dela. Uhum. Estou movimentando ela, mas eu não habito nela. Entendi. Então algumas coisas vão ser manifestas porque são de fora. É movimento. Então o Espírito Santo ele é residente naqueles que acreditam, creem numa nova vida. Aí ele, Que ele é residente. nasceram de novo. que Aí sim, receber. aí a manifestação ela vai começar não por fora, Uhum. ela vai ser externa. É uma E aí- implosão, né, pastor? Ah, você lembra, né? Aham, não lembro, totalmente. Efusão, explosão e Eu implosão. lembro disso. tá mais ou menos no mesmo âmbito, posso fazer a minha? Pode, Olha aí. Tá. vai. Pastor, a pessoa que ela é tomada pelo Espírito Santo naquele momento lá. Ele sabia que eu ia Meu fazer Deus, eu essa. sabia, de Tá certeza. tomada pelo Espírito Santo no momento do mover ali. Ela simplesmente bateu em algum lugar, caiu e encostou. Ela vai, tipo, ficar machucada, não sei o quê. Porque tem pessoas que falam, se machucou é porque é na emoção. Se não machucou é porque, tipo assim, eu não falo nem Eu de já ouvi sentir, mesmo. de cortar, de nada disso não. Eu falo de bater mesmo. Essa pessoa vai lá, levanta e não sente nada. Com ela lá, movida pelo Espírito Santo, pessoas que talvez não tenham o controle ali, o domínio. Se ela cair, se acontecer alguma coisa, ela vai ser Pô, machucada. mas isso é simples, um exemplo. Eu vou agir como o pastor Richards agiu no podcast que ele me mandou lá. Você tem o Espírito Santo, não tem? É o nosso, mandei o nosso. Sim. Mandou o de vocês. Dá um chute aí, dá com a canela aí na ponta da Vai, mesa pra Monique, ver por se favor, dói. faz isso, só pra ver. Vai doer ou não, gente? Lógico Vai. que vai. Mas você não tem o Espírito Santo? Graças a Deus. Mas não vai doer? Vai. Então, por que na hora do mover, que é uma ação, né, externa, se a pessoa cair, ela não vai doer? A questão Eu a imaginei diferença ela é, chutando a tá, gente? O Espírito Santo, se o Espírito Santo quiser fazer algo comigo no momento de culto, no momento de mover, o Espírito Santo ele vai me direcionar sem que eu me machuque ou sem que eu machuque alguém. Sim, Porque essa não é a intenção do Espírito Santo. sim. Agora, existem pessoas que na hora que sentem a presença, ainda que seja só um momento de mover, que não conseguem se controlar. E aí podem gerar fato de cair, se machucar ou de Isso, machucar alguém. É isso. diferente. É Não, é emoção, exatamente né? isso, é emoção. É o que eu É exatamente, Você tá mas é por isso que eu tô sentindo, você falando perdeu sobre o controle. o controle do Exatamente. Espírito. Se Agora, é não, levado não. ao Espírito, não vai Gente, machucar olha só, ninguém, o não vai Espírito Santo, acontecer nada. ele não vai jogar ninguém no chão, jogar ninguém com a cabeça na parede, dar tapa no rosto dos outros, ele não vai machucar. O Espírito Santo é Deus, Sim, entendeu? A intenção do Senhor não é machucar, envergonhar ninguém, causar nenhum tipo de desconforto. mas a emoção da pessoa Às pode vezes, fazer a isso. pessoa que não consegue se conter, que não tem experiência, que não está preparada, não sabe como lidar com aquele momento, de repente ela vai, né, Sim. fazer algo ali que vai gerar Sim.
um problema, vai cair, vai se machucar, igual o fato. Por isso que eu tô falando, de repente você deu uma topada, bateu com a canela, abaixou aqui, foi levantar, bateu com a cabeça na quina da mesa. Vai sentir dor, mas não quer dizer que não, você não tem o Espírito Santo. O que não invalida ainda de termos de segurar a pessoa, porque a gente não sabe até que ponto o que está acontecendo ali é uma emoção da pessoa. O quanto ela vai extravasar. Exatamente. A questão é essa. Sendo só um momento de emoção, ou... Todo caso vai ser emoção, gente, mas a ação do Espírito, você não sabe como a pessoa vai reagir naquela experiência da pessoa. Eu lembro no encontro, né, do Daniel, vocês lembram? Sim. Naquele que eu ministrei. Sim. Como o Daniel reagiu, ele na igreja ele não conseguia parar, desde lá do encontro. Foi. Foi muito legal esse dia. Não foi? E assim, ele depois ele falou comigo, ele falou, pastor, conversa comigo. Ele ficou até preocupado, né? Eu falei, não, varão, fica em paz e tal. Ele, porque eu não sei como, não tava sabendo como lidar, tô ficando assim, tô até preocupado, um negócio doido, louco, falando o jeito mineiro de vocês, né? Falei, aí ele foi e me abraçou, depois ele falou com o pastor Richard, né? Foi. O pastor Richard também orientou, mas enfim, cada um reage de uma forma. Cada um expressa o que está sentindo de um jeito. Agora, se o Espírito Santo quiser me conduzir em algo profético, me quiser me conduzir rodando, marchando, ele não vai me jogar no chão, não vou cair. Ele vai me conduzir para que aquele propósito, porque tudo tem um propósito. O Espírito Santo, ele não vai tomar o meu corpo, tomar a minha vida, só para mim ficar pulando e rodando, sem falar nada, sem fazer nada, sem ser canal para alguém, ou sem ser tratado em algo que eu preciso ser tratado. E para ele me tratar, ele não precisa me jogar no chão, me jogar com a cabeça na parede, ou fazer o meu braço ir no seu rosto. Para alguns seria bom, né, pastor, jogar na cabeça na parede, mas não. Entendeu? Então, eu acho A gente já falou hoje que não pode. Não pode. Esqueci. Eu pedi para a produção, pode só mais uma pergunta, produção? Pode, vai, Carol, faça então a sua vamos. última. Para fechar. Eu pensei em várias perguntas. Não, é uma só. Uma só. É muito difícil, porque aqui tem muitas perguntas boas. Mas tá, vamos estar já dentro desse contexto, eu acredito. Se não tiver, o senhor coloca. É possível uma pessoa não estar de acordo com a vida cristã, tipo, em santidade, e ser usada no altar? A gente já falou um pouco disso. Sim. Tipo a mula de Balaão, assim. Várias. Tem, assim, histórias, né, de pessoas que foram usadas por Deus por causa da necessidade das pessoas que estavam no culto, a seriedade das pessoas, a busca das pessoas. E aí, da mesma forma que Deus usou a mula, Deus usou... Vou te dar um exemplo. Você sabia que o pessoal fala muito de Saul, né? E que o demônio atormentava Saul, mas muita gente não sabe que Saul, ele profetizou depois de ter tentado matar Davi 3 vezes, de ter feito um monte de besteira, de Deus ter rejeitado ele como rei. Saul, ele manda matar Davi, está em Gênesis capítulo 19. Saul, ele manda matar Davi, manda mensageiros, os camaradas vão lá, Davi está num local onde tem profetas, né? E os caras ficam impactados lá e começam a profetizar e não matam Davi. Ele manda mais uma galera, acontece a mesma coisa. Por final, ele falou assim, eu vou lá para matar Davi. E quando ele chega lá, sabe o que acontece com ele? Todo errado, ele começa a profetizar. O Espírito Santo toma ele e ele nem profeta era. E ele começa a profetizar no meio dos profetas. Verdade. Então tem como alguém estar todo errado, mas Deus só está usando aquela pessoa por misericórdia de quem está ali buscando com sinceridade. Se eu preciso receber, se você precisa... Não, se morrer no erro, vai para o inferno. Vai chegar lá e falar, em teu nome eu fiz, mas... Senhor, aparta-te de mim, que eu não vos conheço. Que loucura, né? Mateus capítulo 7, versículo 21. Só corrigindo que o senhor falou Gênesis, né? É 1 Samuel. Perdão. Isso. Falei Gênesis 19. Gênesis 19 é a passagem de Abraão e Ló, né? Exato. É 1 Samuel, capítulo 19. Isso. Obrigado, pastorzão. Sim. Viu? Por isso que é bom ter gente melhor. Tem que proteger, tá? Melhor não. 1 Samuel, capítulo 19. Obrigado, pastor. Amém. Gente, olha, que pena... Chegamos ao final. Que pena mesmo. Foi o podcast mais incrível. Foi. Se eu me convidar para outro, eu venho. Quero um só de libertação, senhor, que eu tenho várias. Olha, que o Fábio é dobra esse horário. Não pode ser aí, perto de abril, não, porque aí já faz uma coisa só. Ajuda tudo, né? Eu tenho tem aqui coragem. com... Mas só assim, o pastor marcar que eu venho com o maior prazer. E aí vem mesmo. Vem. Pra você ter noção, ele veio para cá, chegou hoje pela manhã e vai voltar hoje mesmo para o Rio. Vai pregar agora. Vai lá para você ver o nosso culto.
Vai lá. que o culto hoje vai ser forte. Gente, olha que bênção. Então, eu quero agradecer aqui, pastor Eduardo, deixar o senhor dar as considerações finais e mandar um abraço para quem que o senhor quiser. Um abraço aí para todos da ICMPA, Rio de Janeiro, Vigário Geral. Para aqueles que não me conhecem, pastor Eduardo José. Prazer estar aqui com a galera da IPEC, pastor Richards e companhia. Amo vocês. Espero poder estar outras vezes aqui com vocês. Para mim foi um privilégio, uma honra. Espero ter contribuído, ter Muito. Com certeza. alcançado aí o nível de vocês, tá? Amém. Glória a Minha Deus. esposa, meus filhos, meus netinhos. Ai, Amo vocês. Monique, Gente, obrigada, pastor. Que honra estar aqui com você. Pastor Honra Richardson, sempre uma honra também. Obrigada por nos agregar tanto conhecimento. É muito bom estar ao lado de pessoas como você, Carol, que nos fazem crescer mais, entender mais daquilo que Deus tem pra gente. Obrigado, foi incrível mesmo. Assim, um dos podcasts que eu posso falar tá aqui, ó, no meu coração. Obrigada. bom Carol. Gente, muito obrigada. Obrigada a vocês. Eu não vou falar muito não que eu choro. Eu sou chorona. Mas amo vocês. chorou hoje. Chega de olho lacrimejando aqui. Mas foi muito bom, de verdade. Deus abençoe a vida de vocês. Tem muitas perguntas ainda que eu acho que no caminho serão feitas. Mas isso é off, tá? Inclusive, fica aí, gente. O podcast tem bombado. Bota aí perguntas. Nós vamos trazer o pastor Eduardo de novo. Em nome de Jesus, eu tenho isso fé. E vai dar bom. A gente aguarda as perguntas pra ele de novo. E é isso aí. Obrigada aí quem tá aí assistindo a gente. Tamo junto. Muito bom, nós vamos finalizar agora com o Marshall na mesa. Vamos finalizar com o Marshall na mesa. Muito obrigado você que ficou com a gente aqui, você que ficou até o final. Deus abençoe você tremendamente. Até o nosso próximo podcast Ideia Map, que eu já vou falar pra você, o assunto vai ser polêmico demais da conta. Então não perca nosso próximo Ideia Map. Deus abençoe vocês, obrigado por tudo. Forte abraço, gente. Tchau, tchau. Tchau. Até comendo. Tchau, gente. Um abraço.